boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nesta tarde de quarta-feira, que Ele nos fortaleça para que possamos prosseguir a nossa caminhada terrena. Vamos aproveitar a oportunidade para aprender um pouquinho mais sobre a questão céu e inferno, demônios e Satanás. Afinal de contas, existem esses personagens? Existem ou não existem? O livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nos esclarece essas dúvidas. E é para isso que nós estamos aqui estudando um pouquinho mais. Vamos lá? Estamos aqui no capítulo 10, Intervenção dos Demônios nas modernas manifestações. Por meio destas operações da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e dos antros das sibilas, onde se vêem operações de magia nas evocações espíritas. Foi-se o tempo em que se podia crer em sua eficácia, mas hoje elas são ridículas, ninguém crê nelas, e o Espiritismo as condena. A época em que floresceu a magia, não havia senão uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se olhava como seres dotados de um poder sobre-humano. Não eram chamados senão para deles se obterem, fosse mesmo ao preço de sua alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro, ou filtros. A magia, com a ajuda dos seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, era tida para fornecer pretensos segredos para operar prodígios, obrigar os espíritos a se colocarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhes os desejos. Hoje, sabe-se que os espíritos não são senão as almas dos homens, não são chamados senão para receber os conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Não há nenhum meio de obrigar um espírito a vir, apesar dele, se for vosso igual ou vosso superior em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se for vosso inferior, vós o podereis, se for para o seu bem, porque então outros espíritos vos secundam. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 25. A mais essencial de todas as disposições para as evocações e o recolhimento quando se quer ter relações com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, se é mais poderoso para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma. Por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a virem. Livro dos Médiuns, capítulo 25. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atirar ou de afastar os espíritos, atrair, Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou de afastar os espíritos. A matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs jamais existiu, senão na imaginação de pessoas crédulas. Está no Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo 25. Não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos.
quem pretenda apresentar uma fórmula pode ousadamente ser taxado de charlatão, porque para os espíritos a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Livro dos Médiuns, capítulo 17. Os espíritos que marcam encontro em lugares lúgubres ou fora de hora são espíritos que se divertem às custas daqueles que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões inúteis, porque não se ganha absolutamente nada além de uma mistificação. Perigoso, não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. Livro dos Médiuns, capítulo 25. Não há nem dias nem horas especialmente propícios para as evocações. Isso é completamente indiferente para os espíritos, como tudo o que é material, e seria uma superstição crer nessa influência. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar o menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Livro dos Médiuns, capítulo 25. A crítica malevolente está mais para representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas, da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, teriam poupado gastos de imaginação ou alegações que não servem senão para provarem a sua ignorância ou a sua má vontade, para a edificação de pessoas estranhas à ciência. Diremos que não há para se comunicar com os espíritos nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns que outros, que não é preciso para evocá-los nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal, o objeto material, seja para atraí-los, seja para afastá-los, não tem efeito, e que o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem as suas comunicações sem saírem do estado normal, tão simplesmente e tão naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva. Só o charlatanismo poderia afetar maneiras excêntricas e acrescentar acessórios ridículos. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, número 49. Então já está aí, não é? Todas as explicações para que nós não fiquemos aí acreditando numa série de bobagens, numa série de coisas negativas. Por isso, a importância dos estudos na casa espírita, já que você é adepto do espiritismo, procure estudar, procure conhecer, entender. Conhecimento é luz, ignorância é trevas. A ignorância que eu cito aqui é a falta desse conhecimento, a falta desse saber, desse aprendizado. Aí, toda a explicação. Seguimos. Em princípio, o futuro deve ser ocultado ao homem, não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve chegar,
não há com que dela se preocupar, ou bem procuraria entravá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para o cumprimento das coisas, mesmo daquelas às quais gostaria de se opor. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deve facilitar o cumprimento de uma coisa em lugar de entravá-la, conduzindo-o a agir de outro modo ao que se teria feito sem isso. O Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, primeiro 3, capítulo 10. Os Espíritos não podem guiar nas pesquisas científicas e nas descobertas. A ciência é a obra do gênio. Ela não deve ser adquirida senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Que mérito haveria se não se tivesse, senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Todo imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-lhe a marcha procuram o homem capaz de conduzi-la a bom fim e lhe inspiram as ideias necessárias de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porque essas ideias é preciso que as elabore e as ponha em prática. Assim ocorre com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem em sua esfera, daquele que não é próprio senão para cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. Mas eles saberão tirar da obscuridade o homem capaz de secundar os seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou ambição para um caminho que não é objetivo do Espiritismo e que resultará para vós nas mais ridículas mistificações. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Os espíritos não podem fazer descobrir os tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas espíritos zombeteiros indicam frequentemente tesouros que não existem ou podem fazer procurar num lugar ao passo que está no oposto, e isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, esse alguém as encontrará naturalmente de outro modo. De outro modo, não. O Livro dos Médiuns, capítulo 26. O Espiritismo esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível e constituem uma das forças e um dos poderes da natureza. Nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Ele revela do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi essa ignorância da lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desapareceu, e os fenômenos entraram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres,
fazendo girar uma mesa, ou um defunto escrever, que o médico fazendo reviver um moribundo, ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa ou um enganador. Livro dos Médios, capítulo 2. Certas pessoas fazem uma ideia muito falta das evocações. Há as que creem consistir em fazer os mortos voltarem com o aparato lúgubre do túmulo. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se vê os mortos descarnados saírem de seus sepulcros, cobertos de lençóis, fazendo estalar seus ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, não tem feito mais aquele que outros, e jamais fez reviver um corpo morto. Quando um corpo está na fossa, aí está bem definitivamente, mas o ser espiritual, fluídico e inteligente não está aí colocado com o seu envoltório grosseiro. Dele se separou no momento da morte, e uma vez operada a separação, não tem mais nada de comum com ele. Está no livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 48. Nós vamos parar por aqui para darmos sequência na próxima semana, se assim Deus nos consentir e Jesus permitir. Então é isso, meus irmãos, meus amigos. Precisamos de estudar um pouquinho para adquirir o conhecimento de que o Espiritismo não é aquilo que as pessoas que não conhecem vivem falando por aí, falando bobagem, taxando de macumba, de feitiço, de coisas banais. As pessoas assistem o filme Ghost e aí sai por aí falando que o espírito entrou no corpo de fulano ou de cicrano. Isso não existe. Aquilo é apenas um filme. O espírito se comunica com o médium através do pensamento. Para o espírito entrar no corpo de alguém, é necessário que o espírito que está encarnado saia do corpo. Como é que vai permanecer dois espíritos no corpo? Precisamos de estudar. O filme Ghost é apenas uma montagem. Os espíritos se comunicam com os médiuns, se comunicam conosco através do pensamento. Somente isso, nada mais. Ele lhe dá a intuição. Você tem apenas a intuição. É isso, pessoal. Tá certo? Uma boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe.